está aparecendo. Aqui tem aqueles dois bonequinhos, que ficam aqui no canto, no nosso canto direito. Sim. Aí tem a lista das pessoas que estão presentes na reunião. Do lado do nome de cada pessoa tem 3 pontinhos, aí você pode vincular. É que a internet aqui na UEPB é daquele jeito. A internet é a lenha, anos 60. Horrível. E, infelizmente, eu tenho que dar aula daqui, porque logo em seguida eu dou aula. Ixi. Achei, peraí. Eu não estou conseguindo, Luciano, te colocar. Da outra vez eu coloquei. Não está aparecendo. Estranho. Não estou Aqui conseguindo. tem os 2 bonequinhos do lado do chat, tá? Sim, aí mas aparece então, a lista. não está aparecendo e eu não estou conseguindo nem abrir para quem está pedindo para entrar, tá assim, ó. Só rodando ali a manivela. Não aparece. Exige bastante, principalmente quando você usa a imagem. Aí a conexão tem uma certa pressão. De jeito nenhum. Boa noite, professora. Boa noite, professor Luciano. Boa noite. Oi, David. Me diga uma coisa, em relação à questão de você entrar com um e-mail institucional, você não já entra direto, sem a permissão do... Entra direto. Seria interessante colocar no grupo lá para o pessoal entrar pelo e-mail institucional, né? Que já entrava direto. Não estou conseguindo nem ver quem está tentando entrar. Não está mesmo. E está ligado aqui no cabo. Da outra vez eu consegui, hoje, como diz lá no Rio, tá de rosca. Gente, avisem quem não está conseguindo entrar pelo e-mail institucional. Agora começou a aparecer. Agora apareceu a lista. Não é fácil, não. Mas, Luciano, não está aparecendo essa opção. Você já não está, não? Direto? Já tinha te colocado da outra vez. Não, porque eu não estou utilizando o e-mail institucional, porque eu não tenho matrícula na EAD. Ah, sim. Mas aqui não está aparecendo para eu te colocar, não. Da outra vez eu consegui, né? Não sei por que. Por exemplo, o anfitrião, ele tem o poder de fechar o microfone, de dar acesso às pessoas que estão chegando na sala, tá certo? Facilita. Sim, na aula passada eu te coloquei, mas agora eu não sei por que não quer entrar. Mas eu acho que não vai atrapalhar, tá? Eu acho que não vai. Até porque, assim, não consegue observar quem está entrando? Consegue. Ótimo, então. Mas hoje realmente a internet está um pouco mais difícil. Suzana entrou, que estava tentando entrar, pronto. Acho que tá todo mundo que pediu, eu já dei a permissão. Vamos começar, então. Temos, na verdade, 14, né? Porque tem 16 na sala. Um sou eu, outro é o Luciano. Dá para a gente começar.
e aqui. Gente, na terça-feira que vem a gente não vai ter aula, né? Então eu já vou passar uma atividade hoje. Eu gosto de fazer várias atividades, acho que fica mais fácil para vocês. Aí hoje, lá no final da nossa aula, eu já vou passar uma atividade, já vou conversar sobre a atividade, mas vou postar tudo lá no portal direitinho para vocês, tá? Então não se preocupe, só vou explicar hoje, mas vou postar até o final de semana, eu coloco lá junto com outros vídeos que eu já separei e com a aula no PowerPoint montada para que vocês possam ter acesso, tá? A aula ainda é sobre aquele texto que eu já deixei, né? Então, espero que vocês tenham lido, ou pelo menos terem dado uma passada de olho nele, que a gente vai discutir esse texto para poder entender o que os autores chamam de cartografia social e a gente fazer algumas considerações. Ok? Então, vou abrir aqui o PowerPoint, eu não vou mais ver vocês. Professora, a Suzana levantou a mão. Sim, Suzana, pode falar, meu bem. Suzana? Acho que foi involuntário. Tá aqui, mão levantada, uma mãozinha. Suzana, se realmente você quiser falar alguma coisa, pode interromper, tá? Pode falar, Suzana. Tá com o áudio ligado? Suzana? Pode falar. Ah, seu computador não está abrindo. Beleza. Mas não se preocupe. Quando você conseguir entrar, vai dar certo. Então, vamos começar. Vou lá para o PowerPoint. Se vocês não conseguirem ver alguma coisa, me avisem. Está me ouvindo agora, professora? Pronto, Suzana, sim, estou te ouvindo. Boa noite a todos. É a primeira vez que estou assistindo sua aula, porque geralmente eu trabalho esse horário. Aí hoje eu pedi para colocar no horário depois das 8 horas. Eu queria saber sobre se a senhora deixa vídeos, porque eu perdi a primeira aula por conta que eu trabalho no mesmo horário. Aí hoje eu pedi para que pudesse assistir essa aula. Eu vou sair um pouco mais cedo, porque eu vou ter que trabalhar. Eu trabalho numa escola. Certo. Mas, como assim? Que vídeo você está falando? O vídeo que eu dou na aula? Das aulas. Todo o material. Agora, o vídeo da aula eu não sei, porque não fica gravado, né? Ah, sim, tá certo. Não tem no YouTube, não. Mas todo o material que a gente está usando, todos os slides, os vídeos que eu passava, está lá no portal. Aí você pode pegar lá. Os textos. Pronto, certo? tá bom, obrigada. Se você tiver alguma dúvida, quiser debater alguma coisa, você pode me procurar. Tá certo. Obrigada. Tá certo? Tá. Nada. Então, vamos começar, gente. Então, como a gente já tinha iniciado, né? Falar um pouquinho de cartografia social, que é um tema novo, apesar de ser uma técnica que já é usada há bastante tempo, mas na geografia isso é um tema um pouco recente, né? Eu deixei um texto para vocês, né? Cartografia social, uma ferramenta para a construção do conhecimento territorial, reflexões teóricas acerca da possibilidade de desenvolvimento do mapeamento participativo em pesquisas qualitativas. Então, é um texto que... Peraí que tem gente chamando. Ai, Jesus. Tem uma opção, professora, que dá para ver as pessoas. Não estou conseguindo fazer isso com o Luciano hoje. Só que não sei se vai aguentar aí, que é a opção de Picture in Picture, que aí as pessoas ficam em cima da imagem, entendeu? Só que aí, como a internet aí a internet hoje, ela está... Aí, provavelmente, não segura também essa opção.
Agora abriu, Luciano. Pronto, consegui. Boa noite, turma. Seu. Boa noite, professor. Boa noite. Pronto, Luciano, já consegui te colocar lá. Então, você, por favor, coloca as outras pessoas para dentro, que eu vou voltar lá para o slide. É porque eu estou aqui na UEPB, gente. Infelizmente, eu tenho que dar aula daqui, não de casa, porque em casa a internet é bem melhor, porque eu dou aula, eu tenho que terminar aqui e sair correndo para a sala de aula. Certo? Porque foi o único horário que o professor João conseguiu me encaixar. Mas vai dar certo, não se preocupem não, beleza? Então, voltando aqui para o texto, para a gente começar a nossa discussão, os autores, né, são 1, 2, 3, 4, 5 autores, eles fazem várias reflexões sobre o que seria a cartografia social e a importância dela. Eles deram mais ênfase para os movimentos sociais, para comunidades, né? Mas servem como exemplos, mas não é só para isso que a cartografia social ela existe. Mas eu trouxe agora essa discussão, mas a gente vai ver que a cartografia social ela é utilizada de várias formas, né? Então, logo lá no início do texto, já está lá disponível para vocês, os autores falam o seguinte: a cartografia social corresponde a um instrumento que privilegia a construção do conhecimento popular. Então, eles chamam atenção para isso. Usando os símbolos, né, desse conhecimento e a cultura desse conhecimento, elaborado sob os preceitos da coletividade. Isso é bastante importante a gente frisar, que a cartografia social ela vem por causa dessa coletividade, né? E de diferentes grupos sociais expressando os seus anseios e os seus desejos. Então, como toda cartografia, vocês já devem ter estudado em cartografia, a cartografia ela tem ideologias, né? Mesmo a cartografia técnica, né, que vocês aprenderam já com o professor Leandro, ela tem suas ideologias. Não sei se vocês lembram lá das projeções, né? Vocês podem falar, viu, gente? É bem difícil dar uma aula onde o professor só fala, mas vocês podem falar sem problema nenhum. Então, lembrando lá das aulas de cartografia, vocês aprenderam que quem produziu os mapas, eles estavam também reproduzindo ideologias da época, né? Se a gente pegar um mapa mundi, dependendo da projeção, nós vamos ter a Europa no centro, nós vamos ter países mais alongados, maiores, países menores. Isso tudo tem a ver com a ideologia da época, né? Isso não vai ser diferente em relação à cartografia social. Então, os autores também chamam atenção para isso, principalmente nesse parágrafo. Se está expressando seus anseios e seus desejos, a ideologia, né, daquele grupo ela está sendo validada. Beleza? Alguma dúvida nesse parágrafo? Não? Então vamos seguir discutindo. Aquele vídeo que eu tentei mostrar para vocês, ele não vai rodar, mas está lá na apresentação e vocês têm acesso a eles depois, né? Vai ficar lá no portal. Ainda seguindo nos conceitos, né, de acordo com os autores, a cartografia social ela pode ser compreendida como um meio técnico, que tem como objetivo registrar relatos e as representações no processo do automapeamento. Vou explicar direitinho, que propicia, então, a identificação de situações inerentes aos conflitos naquela forma de uso do território. Então, os autores chamam a atenção para ir para um outro tipo de mapeamento dentro da cartografia social, que é o automapeamento. Inclusive, tem um videozinho explicando o que é um automapeamento, que eu vou deixar lá para vocês. Inclusive, vocês podem utilizar com os alunos de vocês. É bem interessante. É um aplicativo, porque hoje tudo é aplicativo, né? Pode ser baixado para o celular. E dá para todo mundo fazer. Então, é bem interessante, quem vai trabalhar com geografia, ou quem já trabalha com geografia, ou tem afinidade na área, e dá aula, ou trabalha com algum grupo, o automapeamento é bem interessante. Vocês vão ver nesse vídeo que eu vou colocar lá no portal, que dá para a gente trabalhar em sala de aula, dá para a gente trabalhar numa comunidade, né?
Eu lembro que tem um aluno aqui que trabalha no centro de zoonoses, dá para fazer várias coisas interessantes usando esse automapeamento, que vai ser uma base, né, para que seja feito, então, mapas temáticos de cartografia social. Então, é mais uma tecnologia que vai estar associada para que a gente consiga fazer uma cartografia social. Então, é bem interessante. Então, os autores também chamam atenção para isso, de que, uma vez que a cartografia social, ela visa mostrar uma comunidade, mas a partir de ideias também de um único indivíduo. Então, usando o automapeamento, você consegue gerar ali a visão de um único indivíduo. Então, é bem interessante. Vai ter um videozinho muito, muito rápido, vocês vão assistir, vão ver que é bastante interessante, certo? Então, o que os autores chamam atenção até aqui na parte do texto? Que a cartografia social, ela precisa, né, ela necessita que o cidadão comum seja envolvido, né? A partir desse cidadão sendo envolvido, ela gera autonomia nesse cidadão, né? Então, ele passa a ter, vamos dizer assim, que coragem de expor, né, o que ele pensa. A gente sabe que a cartografia, um mapa, ele é uma forma de dominância, né, de dominar o território. Quando a cartografia ela surge, qual é o viés da cartografia? Quem conhece, né, conhecer para dominar. Então, a cartografia social, ela vem para isso, para que as pessoas conheçam aquele território, aquela cultura, aquela comunidade, para que eles se sintam pertencentes a um núcleo maior, para que as pessoas possam vê-los, para que os governantes possam vê-los. Então, ela parte do pressuposto de que um pequeno pedaço do território, dentro desse Brasil enorme, existe, e que esse pequeno pedaço, ele tem sua própria identificação, ele tem seus próprios processos, e a partir dessa cultura, eles fazem esse mapeamento e passam a ser conhecidos, né? Então, mais uma vez, buscando lá dentro da cartografia teórica uma forma de aparecer, né? Principalmente para os governantes. Hoje a gente sabe que quem não é visto não é lembrado, né? Então, a cartografia social, ela surge para auxiliar também os governantes a conseguirem fazer políticas públicas específicas para determinados povos, né? Continuando aí na leitura do texto, ainda como conceito, né, a cartografia social é compreendida como uma nova ferramenta vinculada ao planejamento e transformação social, sendo utilizada para investigação, ação participativa e desenvolvimento comunitário, aquilo que eu acabei de falar, de que a comunidade ela precisa ser vista para ser notada, né, para ser compreendida. Então, a necessidade de juntar esses cidadãos que pertencem àquele território, que tem ali vários desafios, né? Porque vamos pensar, numa comunidade, existem os seus dilemas, né? Quais são esses dilemas? Os problemas que existem ali, os conflitos que existem, as necessidades. Se a gente for pensar nos territórios indígenas, né? Quantos problemas existem, né, ao redor, né, desses territórios indígenas? Madeireira, pressão da pecuária, garimpo. E também, só um minutinho, gente, que saiu a energia. E também os próprios conflitos com as outras comunidades que moram próximos, que estão próximos. Que necessidades? O indígena ele precisa de uma mata para poder caçar, ele precisa de uma água limpa para ter sobrevivência.
Então, isso seria parte do dilema. E os saberes, né? As tradições, os seres que são sagrados para aquela comunidade, os lugares que são sagrados para aquela comunidade. Então, isso tudo junto vai ser mapeado nesse processo de investigação, de quais são os problemas, quais são os conflitos, quais são as necessidades, quais são as tradições, quais são os seres sagrados, enfim, de uma ação que é localizar isso tudo, espacializar, né? Como é que a gente vai espacializar um saber? Então, é também um desafio, né? E sempre com a participação da comunidade local. Eles sozinhos também não conseguem, então precisa de sempre ter uma parceria público-privada. Tem que, apesar de ser uma cartografia, que ela não é uma cartografia tecnológica necessariamente, mas precisa de ter alguém com noções de uma cartografia para poder gerar esse material, né? E então, sozinha a comunidade não consegue, ela precisa ter a participação, sim, do governo, da prefeitura, seja lá onde ela esteja inserida, né? Da universidade, principalmente da universidade, porque a gente sabe que é na universidade que é feito toda a base dessas políticas, todas as bases desses mapeamentos, né? A gente vai ver lá na frente, conforme a gente for lendo o artigo, que um dos primeiros projetos que surgiu de cartografia social aqui no Brasil surgiu na Amazônia, com um professor da Universidade Federal da Amazônia. Então, a gente sabe que as universidades são elas que vão trabalhar junto com essas comunidades, com algumas ONGs, né? Então, sempre tem que ter essa parceria público-privada, né? A comunidade sozinha, ela não vai conseguir. Precisa, sim, ter o auxílio de pessoas com qualificação na área, né? Pessoas técnicas e também um pouco de tecnologia. Lembrando que a gente pode achar um pouco estranho aqui no Brasil, né? Ou então que isso seja novo, mas quando a gente vai para o resto do mundo, quando a gente viaja, isso já acontece há muito tempo. Esses locais sagrados já são mapeados, essa cartografia social já existe. Recentemente, eu tive a oportunidade de visitar, a gente chama aqui de povoado, né? Lá na Espanha, eles chamam de castro. Então, castro é como se fosse um povoado nosso. E eu tive a curiosidade de visitar um povoado, um castro, pré-romano. Chamam de Castro Vetón, na província de Salamanca, na Espanha. E quando você chega no museu, já tem lá toda a cartografia social feita. Com isso tudo que eu acabei de falar para vocês, quais eram os conflitos, quais eram as necessidades, né? Porque, infelizmente, existem pouquíssimas pessoas ainda derivadas desse povo Vetón, mas está tudo mapeado lá, as tradições, quais eram os seres sagrados, quais são os lugares sagrados, e você, com aquela cartografia, mesmo ela não sendo uma cartografia de precisão, isso está no museu. Então, quando a gente vai para o castro, né, que seria o povoado, está lá tudo organizado, conforme está o mapa no papel. Então, isso já acontece no mundo há muito tempo, né? E por mais que aqui no Brasil a gente acha que isso é novidade, não é tão novo assim. É novo agora na geografia, mas como um colega já disse no jornalismo, ele já usou isso, né? Então, a cartografia social, ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Talvez não se tinha ainda pensado sobre, né? Por isso que eu fui procurar, né, as leituras, e elas são um pouco mais recentes, principalmente dentro da geografia, né? Eu, quando me formei, não me formei há tanto tempo assim, mas quando eu me formei, a gente teve várias cartografias. Eu fiz cartografia básica, né, a cartografia temática, e várias outras ligadas, fotointerpretação, sensoriamento remoto, geoprocessamento, um monte de coisas ligadas à cartografia, mas nenhuma falou de cartografia social. Mas, de certa forma, já existia, né? Só que agora, eu acho que foi bastante feliz, ela está dentro de um curso de geografia, porque é uma disciplina que a gente pode trabalhar
dentro de sala de aula, né? Então, eu acho que esse curso foi bem feliz colocando essa disciplina em prática, né? Mas voltando para cá, ainda segundo os autores, né, o mapa que é gerado a partir dessa cartografia social, ele não está pronto. Ele está sempre em movimento, porque a gente sabe que a cultura, ela evolui, né? Ela tem algumas miscigenações, né? E não é só a questão da cultura, os conflitos também mudam, né? Se a gente for pensar ao longo... Professora, Sim? desculpa interromper, você está passando os slides? Não, estou parada nesse, porque a discussão é tão grande em cima de pequenas frases. Os slides são todos sobre o texto, certo? Então, quem está com o texto aí é só acompanhar o texto, os slides são todos sobre eles, tá? Então, não se preocupe, não se apeguem tanto aos slides, certo? Mas as discussões, beleza? E se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, é bem interessante que a gente discuta, até para eu conhecer a realidade de vocês em relação a essas visões, né? Porque eu não sei aqui quais são as comunidades que vocês estão inseridos. Então, se vocês tiverem algum exemplo, podem falar. Eu acho bem proveitoso que vocês falem também, beleza? Mas voltando aqui, né, porque eu estava falando que o mapa ele não é acabado. Professora Martinho. Sim, Martinho. Eu tenho uma curiosidade, porque eu sou de Alagoas Grande, sou do interior, né? Meu pai tem uma propriedade lá e, por exemplo, durante o período que eu estava em Alagoas Grande, eu participei do censo, aquele censo agrícola do IBGE. Sim. Ganhei um dinheirozinho com o censo. Aí eu me lembro que eles tinham um mapa que mapeava as comunidades, assim, entendeu? Os nomes das comunidades, por exemplo, Caína dos Crioulos, Caína dos Mares, Jacu de Cima, Barriguda, aí tinham as localizações direitinho para facilitar o trabalho dos recenseadores. Seria uma espécie de cartografia social? Aí ela é mais demográfica, é mais para contagem de população, mas é óbvio que o IBGE ele vai pegar esses dados para levantar, sim. Só que a cartografia social, ela precisa da comunidade junto. E ali, no caso do IBGE, pelo que eu entendi que você falou, foi mais para a questão de contagem mesmo populacional. E localização também das comunidades, isso, localização. Exatamente. Mas não é ainda uma cartografia social, porque a comunidade já tem que participar, porque senão está sendo só a visão do IBGE, né? Então, seria mais uma questão quantitativa. Então, para ser realmente uma cartografia social, a comunidade, ela que tem que dizer onde está o quê. Não o IBGE chegar lá e contar, né? Ou identificar com GPS, né? Para ser uma cartografia social, tem que haver reuniões. A comunidade é que vai fazer esse mapeamento. É óbvio que vai ter algum técnico, algum profissional que trabalhe com cartografia para poder espacializar essa informação. Mas quem vai dar a informação é a comunidade, porque ela é que sabe onde está o quê, né? Então, nessa questão do IBGE, acredito que seja mesmo só para localizar, identificar, né, e saber a quantidade, que o censo ele é demográfico, né, mais de contagem. Mas quando é o censo agrícola, é a produção também e outros dados também. Sim, a produção agrícola é para saber quantas cabeças de boi tem, quantas cabeças, né, de gado, enfim. Isso para fazer um levantamento agropecuário. Esses dados a gente usa muito, porque a partir deles é que a gente gera para ver como é que está a agropecuária no Brasil, né? Olhando o mapa agropecuário do Brasil, eu sei onde que está a produção de leite, e com isso o governo pode investir mais ou menos em determinadas áreas, né? Porque a gente sabe que a produção agropecuária não depende somente do querer. Existem outros fatores, o clima, o solo, né? Aqui no clima semiárido, a gente não pode trazer uma vaca holandesa, né?
ela não vai dar leite. Um camelo, por exemplo. Nem um camelo, o camelo é do clima árido. Mas só para a gente ter uma noção de espacialização mesmo a nível de Brasil, mas o censo do IBGE é mais para quantificar. Ele não tem muito essa visão de comunidade. Agora, tem censos específicos. O IBGE também trabalha com censos específicos, né? Faz esses mapeamentos específicos, sim, também faz cartografia social. Só que esses dados que são mostrados nos censos, que deveriam ser a cada 10 anos, a gente teve um problema aí, né, de datas, mas eles devem ocorrer a cada 10 anos, mas é mais para contagem populacional, para ver crescimento vegetativo, taxas demográficas, mas é mais nessa finalidade. Então, não é para cartografia social. Professora, o censo demográfico são 10 anos, agora o censo agrícola é de 5 em 5 anos. Sim. Só que histórico, o primeiro foi no Império, então eles estavam seguindo essa regra. Aí, a partir de Collor e depois outros governos, aí foi que, vou usar uma palavra assim, bem vulgar, esculhambou tudo. Porque dá muito trabalho, assim, é muito recurso, né? Mas é essencial, né, professora? É essencial. O censo para planejamento econômico, planejamento político, social, educacional, ele é imprescindível. Então, é o seguinte, o governo alegou problemas de crise ou falta de dinheiro, mas tem dinheiro para outras coisas. Eu acho que foi uma negligência muito grande, porque o censo, se é de 10 em 10 anos, quando chegar a 10 anos, por causa da questão da amostra e para refletir aquele período, se ele fizer em outra época, vai dar uma distorção, e foi o que aconteceu. Com certeza, concordo plenamente. O censo, ele é importantíssimo para a gente planejar. Como é que a gente vai planejar se a gente não conhece, né? Então, o conhecimento faz parte do planejamento. Sem ele, a gente não tem como planejar. Mas, infelizmente, não ocorreu, né? Ele foi um pouco depois, mas os dados já estão aí e eu espero que agora consiga se mantendo a cada 10 anos, né? Para que a gente não tenha mais esse déficit. Isso, obrigado, professora, pelo esclarecimento. Nada, a gente está aqui para isso. Gente, podem falar à vontade, viu? Porque fica muito mais interessante quando todo mundo fala. Então, voltando aqui para o slide que eu abri para ver o Martinho, ainda seguindo no raciocínio dos autores, vamos dar uma passada. Eu achei bastante interessante essa passagem, né, que os autores dizem o seguinte, que a cartografia social é praticada em oposição ao modelo hegemônico, ou seja, da cartografia cheia de ideologia, né, que a gente sabe, Europa no centro do mundo, né, enfim, sendo uma construção territorial em que as relações de poder são transformadas a partir da participação ativa dos habitantes que moram ali naquele território, onde o interesse coletivo se esforça para orientar as políticas implementadas. Então, foi isso que Martinho meio que levantou agora, de que conhecer, né, para poder fazer política voltada para aquela população. Diferente das políticas hegemônicas, né, que visam trabalhar como se a sociedade fosse igual. A gente sabe que não é. Né? Ou seja, planejar para controlar, né, as hegemônicas. Não. Controlar mesmo. Né? Porém, essas políticas que não conseguem perceber essas diferenças sociais, quem é que acaba, desculpa a expressão, mas quem é que acaba se lascando? É a minoria. Né? Então, quem são as minorias? Falando a nível de Brasil, né? Porque a gente sabe que existem outras pelo mundo, mas quais são as nossas minorias, né? São os indígenas, os quilombolas, a comunidade do campo, né? A gente sabe que existem comunidades tradicionais. Os camponeses, né? Isso, não, alguns camponeses, mas mesmo dentro dos camponeses a gente sabe que existem diferenças. Ciganos. Os caiçaras, né? Que estão lá, os pescadores. Então, são comunidades que, às vezes, elas são negligenciadas porque elas não aparecem no mapa. Então, a cartografia social, conforme os autores chamam a atenção, de que
ela surge para isso, para mostrar essas minorias, né? Para que os governantes enxerguem essas minorias, para que políticas sejam feitas para essas minorias. Porque pensar num estado da Paraíba, que a gente conhece melhor, né? Eu não posso trabalhar só com campo e urbano. Não. Dentro do urbano, eu tenho comunidade diferente. No campo, eu tenho outras comunidades. No litoral, eu tenho outras comunidades. Então, eu tenho que perceber quais são essas nuances para poder fazer políticas voltadas para essa população. Uma coisa que o autor chamou a atenção são em relação às fronteiras, né? Quando a gente pensa numa cartografia tecnológica, uma cartografia básica, né, a gente pensa em fronteira com limite bem organizados, né? No caso do Brasil, nós seguimos alguns limites geográficos. Outros países não seguem, os Estados Unidos não seguem limite geográfico, né? Eles têm linhas retas. No Brasil, a gente já não tem, a gente geralmente tem um rio, a gente tem mais acidentes geográficos, né? Fazendo as fronteiras. Mas nos mapas como esse, como é que seriam as fronteiras? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que a gente faria essas fronteiras? Não? Então, As fronteiras pelo território que eles ocupam, não? Por exemplo, os quilombolas, eles ocupam aquele quilombo, que é uma unidade geográfica, uma unidade territorial, né? Então, se ele ocupa aquele território, as fronteiras dele é aquele território, mesmo que não tenha cerca, ou seja, uma área descampada, mas eles reconhecem como território deles, né? Dos seus ancestrais, né? Dos seus familiares, da sua história. Exatamente. Muito bem, Martinho, né? Muito bem. E quem é que sabe dessas fronteiras? Quem vive ali, né? Então, não adianta eu, que nunca nem fui naquela comunidade, não sei nada sobre aquela comunidade, chegar lá e falar quais são as fronteiras. Não, por isso que a comunidade local aqui reside naquele território. São eles, em conjunto, que devem definir quais são essas fronteiras. Né? O que aconteceu na África, né, professora? Chegaram e dividiram o país da maneira que quiseram, não respeitaram a cultura, o território, nem a história do povo. Só chegaram e separaram, dividiram, por isso, tantas guerras que existem lá, pela questão de ninguém respeitou o território. Foi imposto. Exatamente. Então, a cartografia social, ela tenta corrigir isso, né? Porque quem é que sabe a sua fronteira é quem vive naquele território, né? Então, a gente tem sempre um bom exemplo da África, que colocou no mesmo lado tribos diferentes, que eram inimigas, né? E para quê? Mas o objetivo era esse, né? Que um dizimasse o outro e sobrasse mais território para os europeus. Enfim, mas a cartografia... Olha, eu queria abrir só um parênteses aqui. Por exemplo, eu moro aqui em João Pessoa já há bastante tempo. E eu sabia que antigamente, João Pessoa, quando era uma pequena cidade, 30, 40 mil, aquela área do litoral, das praias, Tambaú, a área nobre hoje, né? Era ocupada por pescadores e até tem aquelas casinhas de palha e se respeitava ali a comunidade dos pescadores. Hoje, praticamente, os pescadores foram extintos, derrubaram as palhoças, derrubaram as casas de taipa e hoje só existem mansões. Quer dizer, praticamente, deixa de ser uma cartografia social dele, porque o pessoal reconhecia aquelas áreas e até comprar o peixe deles, né? Hoje isso não existe mais. Exatamente, até porque a gente sabe que as áreas beira-mar, ninguém quer respeitar mais, né? Só os ricos é que querem ter a praia, não estavam tentando privatizar a praia, né? Então, infelizmente... Professora, olha, eu sei porque muito tempo que eu frequento as praias e existe quem é da geografia sabe da história, 33 metros da maior maré, né? Aquela área é uma área pública, né? Mas eu ando ali por Cambuinha, por Bessa, Intermares, e toda aquela área ali, eles já estão fazendo prédios e casas, não estão respeitando essa área de 33 metros da maré de Cisígia. Isso é da época de Dom Pedro II, do Império, essa área, né? Algo que está acontecendo. Veja o caso, por exemplo, de Baía da Traição, do Seixas, do Bessa, que o mar está invadindo e derrubando toda essa área. Ou seja, não é a vingança
das elites, que as elites estão se apropriando, é a vingança da própria natureza. Ali envolve outras questões de geomorfologia, de não estar chegando mais sedimento na praia, né? Os sedimentos estão ficando barrados, mas sim, também está tendo essa expansão, né, urbana para dentro da praia, né? Mas essa questão da erosão marinha não é só a questão da urbanização está chegando na praia, não. É porque também não está chegando sedimento lá. E para ter uma linha de praia, eu preciso de sedimento. E esses sedimentos estão ficando barrados nos açudes, né? No Boqueirão, Rio Paraíba, o Alto Paraíba, todo o sedimento que deveria parar lá no mar está parando no Boqueirão. E areia para construção civil também, né, professora? Também. Tem os chamados areeiros. Isso aí é uma verdadeira praga nos rios, que tem, infelizmente, os órgãos públicos como IBAMA e IBGE, não tem, IBGE não, IBAMA e SUDEMA não tem contido isso, mas as próprias margens do rio, aquela área todinha de areia, hoje os rios não existem mais. Sabe onde é que está essa areia? Está nessas mansões e nesses prédios do litoral. E a gente precisa de mineração, porque a gente não vive sem mineração, né? Mas a gente tem que ter uma mineração legalizada, feita de forma organizada, para que não cause impacto como esse que você está falando, né? Realmente, uma exploração de areia ilegal vai causar um impacto ambiental muito grande. Mas a gente precisa retirar areia, porque tudo que a gente faz na nossa vida, na casa, precisa de areia, mas de forma legal. Aí o órgão ambiental ele tem que estar realmente em cima. No caso do IBAMA, só se for um rio federal, né? Porque o IBAMA é um órgão federal, mas quando está dentro do Estado, é o órgão do Estado que tem que ver essa questão da legislação, porque quando é uma subtração de sedimento legal, ela é feita de forma que não vai impactar o ambiente. Mas quando é uma exploração ilegal, aí sim, causa impacto, e aí quem vai se lascar é quem tem lá no litoral, porque o sedimento não vai chegar lá, não vai ter sedimento para o mar trabalhar, e aí o mar vai ativar as falésias, né, como a do Cabo Branco, né? Então, são processos naturais, mas que o homem, ele acelera, né? Vocês pagam cadeira de geomorfologia? Já tiveram com o Rafael, né? Não foi geomorfologia? Já. Então, professor Rafael. Isso, acho que ele deve ter explicado um pouco dessa dinâmica, não sei se chegou à parte da dinâmica costeira. Explicou. Mas a dinâmica costeira, ela, aqui na Paraíba, ela tem ocorrido de forma bem interessante e dá para a gente ficar aqui discutindo um tempão, né? Mas você lembrou bem dos pescadores que estavam próximos, né, ao mar e que foram expulsos. Então, com certeza, a cartografia social, se ela tivesse sido feita com antecedência, antes deles serem expulsos, as localidades estariam bem demarcadas. E mesmo que eles depois fossem expulsos, mas a gente saberia, né, quais seriam essas áreas. Então, a cartografia social também pode servir para um futuro, né? Porque a gente sabe que a pressão sobre determinados ambientes a pressão social é muito grande. Eu não conheço muito o litoral da Paraíba, como eu moro aqui em Campina Grande, eu quase realmente não estudo sobre o litoral. Mas falando sobre o Rio de Janeiro, que eu conheço mais, Angra dos Reis era uma área onde se tinha, sim, uma população pesqueira muito grande, mas que, por ser uma área bonita, né, e o Rio de Janeiro, a cidade, já está toda poluída, as pessoas com muito dinheiro começaram a comprar ilhas em Angra dos Reis, né? E começaram a expulsar essa população. Foi até meu estágio de campo 3, foi em Angra, e a gente pode comprovar isso, né? E já tinha sido feita realmente uma cartografia social lá, mesmo que não era esse nome ainda, mas a gente conseguiu observar, né, a delimitação de onde a gente chamava de caiçara, né, onde esses caiçaras estavam. E logo depois, a população mais rica, ela expulsou esses pescadores, essas colônias, eles foram ficando cada vez em espaços menores, em territórios menores, e foram acabando, né, por causa de uma pressão social.
Então, a cartografia social, ela é muito útil em relação a isso. Mapear, deixar bem delimitados esses espaços, para que, uma vez que esses espaços sejam consolidados, que essa pressão ela seja barrada, né? Então, é importante, se vocês forem trabalhar em sala de aula, se vocês forem trabalhar em alguns grupos, em algumas comunidades, esse mapeamento é bastante importante e deve ser iniciado. Sempre tem que ter alguém do governo para iniciar isso, porque, infelizmente, a gente precisa de órgãos para chancelar, né? Porque não adianta a minha comunidade fazer e tá solto. Eu preciso de um órgão para chancelar, né? Seja ele municipal, estadual, esfera estadual, federal, enfim. Mas eu preciso de um órgão público para chancelar esse mapeamento, né? E para dar mídia também para esse mapeamento, porque a mídia é importante. Né? A gente fala muito da mídia, mas a mídia é importante. É através da mídia que a gente consegue mostrar, né, esse mapeamento. Sem a mídia não tem democracia, né, professora? Não. Sem a mídia. Não, Porque a maioria do pessoal não gosta, ninguém gosta de ser criticado, mas ela é necessária. Tanto que a mídia não é referência para mim do coisa, mas derrubou um presidente dos Estados Unidos, não foi? Aquele caso Watergate de Nixon, né? Que derrubou foi a mídia, um caso de um escândalo lá, né? Agora, eu só queria voltar para o tema no sentido que a senhora falou em Angra dos Reis. Eu vou falar aqui no Rio Sanhauá, onde João Pessoa começou, e na época dos portugueses, quando chegaram para cá, eles vieram para o Rio. Começou ali a cidade de João Pessoa, fundada ali. Então, eles vieram de barco para aquela área depois, tem um porto. Esse porto tinha uma proposta de aumentar ele, teve um presidente paraibano chamado Epitácio para modernizar o porto. E o que aconteceu? Desviaram esse dinheiro e o porto ficou abandonado. Aí o que aconteceu? Ele ficou, depois foi utilizado, porque tem uma área de mangue, né? Aquela área de mangue tem aquele cheiro ruim, não tem? Tem um maruim, tudo isso. Aí quem ocupou essa área? Os pobrezinhos que pescavam ali no Porto do Capim, com suas caiçaras, com suas casas de barro e tudo, né? Aí passaram esse tempo todo, ninguém tem interesse. Aí agora estão com uma proposta turística de modernizar o Porto do Capim, aí já estão fazendo uma proposta de tirar o pessoal de lá, porque o pessoal vive da pesca, do caranguejo, do camarão, e esse pessoal, ele quer viver ali, porque é a sobrevivência dali. Aí eles querem tirar e alocar esse pessoal para um local bem longe, entendeu? Porque estão pretendendo fazer uma área turística, que eu sou favorável. Agora, para mim, deveria fazer uma proposta social, de cartografia social, em relação a esse pessoal, para manter esse pessoal ali próximo e dar dignidade social humana a esse pessoal, e não expulsá-lo como estão pretendendo fazer. Colocar ele 2, 4, 5 quilômetros distante do local de sua sobrevivência. Aí a importância da mídia, né? Tem que vir, a mídia tem que ir, a cartografia social tem que ser levantada e a mídia tem que popularizar isso para que essa pressão sobre essa população seja menor e eles não sejam expulsos, como você falou, para bem longe, que infelizmente é o que acontece. A realocação dessa população geralmente é para bem longe, né? É assim que, lá no Rio de Janeiro, eles foram tirando do centro e foram colocando essa população para a periferia. Só que essa população continuou trabalhando no centro e para chegar na sua casa, do centro para a sua casa, leva 3, 4 horas. E para chegar da sua casa para o centro, que é o seu local de trabalho, leva 3, 4 horas. E passa 6, 8 horas no transporte. Então, a população que morava por ali, próximo ao seu local de trabalho, foi expulsa, né? Foi morar bem longe, porque geralmente essas realocações, elas colocam a população para bem longe. Infelizmente, isso ainda acontece muito no Brasil e não vejo perspectiva de melhora. Porém, a cartografia social, ela vem para auxiliar isso, para manter essas fronteiras, né, que só essa população conhece, para manter essas fronteiras, e a mídia tem um papel essencial, que é para dar viabilidade, visibilidade para essas populações. Professora, quando não é uma mídia da elite, né? Uma mídia direcionada, que a maioria é assim, né? Não, claro que tem que ter a mídia de uma maneira geral, mas quando ela não tem essa visão social, ela está pouco ligando para.
Infelizmente, nós temos mídias aqui que não são tão reacionárias. A gente tem mídias interessantes. A gente tem de tudo. No Brasil, a gente tem de tudo. Tem que saber procurar. Beleza? Gente, com a adiantada da hora, eu vou passar a atividade. Eu vou passar os slides que ela está lá no final. Eu vou explicar, mas eu vou colocar lá, tá? No portal para vocês, tudo direitinho. Deixa eu passar. Professora, esses slides vão ser disponibilizados, né? Vou disponibilizar tudinho. Ótimo, tá. Vocês estão vendo aí ferramentas e técnicas participativas utilizadas em mapeamentos participativos? Então, são algumas ferramentas. O que eu quero? Que vocês vão ler cada uma dessas, tipo cartografia efêmera. E vão me pegar fotos do que seria cartografia efêmera. Aí tem a outra. Croquis ou mapa de esboço. Vão procurar na internet. Não passou, tá no slide 5 ainda. Tá parado no slide 5. Parou? Oxi. Não tá... Agora foi. Agora está aparecendo alguma coisa. Pronto. Ferramentas e técnicas. Estão lendo isso? Croquis ou mapa de esboço. Sim. É isso mesmo. Então, tá lá, começa em cartografia efêmera. Vocês vão pegar na internet, que hoje o Google é tudo, né? Sempre citando a fonte, né? Vão pegar imagens do que é cartografia efêmera, só imagem, não quero texto, só imagem. E vão colocar lá, cartografia efêmera e a fotinho lá do que seria cartografia efêmera, só para a gente ter imagens. Croquis ou mapa de esboço, vão colocar lá a fotinha. Mapas com escala, o que é um mapa com escala. Maquetes ou modelos em 3D, coloca lá uma foto. Fotos, mapas, tá? Só para a gente ter imagem, para vocês terem que procurar essas imagens, mas eu vou explicar cada uma delas, certo? É porque como é um tema novo, a gente gosta de falar sobre ele, né? Mas eu vou explicar cada um, acho que na próxima aula a gente termina esses slides, que eu fiz até esse aqui, é o último slide, e eu vou deixar tudo para vocês lá no portal. Vou deixar escrito como é que é a atividade, certo? Vocês vão ter aí mais de 15 dias para fazer, vou colocar a data de entrega, tudo direitinho lá no portal, certo? Só vocês entrarem no portal até o final de semana, tá tudo direitinho lá para vocês terem acesso. Quando eu coloco, vocês recebem um e-mail, né? Então, vocês vão receber um e-mail quando tiver tudo lá, tudo direitinho, não se preocupem. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, ou se tiverem com vergonha alguma coisa, podem falar com o Luciano. Luciano, fala comigo, tá? Sem problema, pode falar diretamente comigo, que eu tô bem de boa para responder vocês, certo? Professora, boa noite. A senhora vai colocar uma opção de poder enviar o arquivo? Isso, vocês vão me enviar, por favor. Mesmo que seja feito à mão, se vocês quiserem colar, só tirar foto. E às vezes tem pessoa que gosta, né? Mas é um trabalho para ser feito no computador, beleza? Mas às vezes alguém tem dificuldade. Enfim, deixo aberto para vocês, mas vou colocar lá o link tudo direitinho para vocês, ok? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato, beleza? Então, gente, um abraço, uma boa semana, um bom carnaval, juízo no carnaval, certo? Descanse, se divirta, mas com juízo, ok? Boa noite, até a próxima. Tchau. Obrigada, Luciano.